rei para eles, para os súditos, representa o próprio rei. Os anjos santos, têm uma alegria, um deleite, que nós não sabemos exatamente ainda como é, se é que vamos saber um dia, nos filhos de Deus. Eles os cercam com uma alegria muito grande, porque eles amam a Deus, amam o que pertence a Deus. Então nós sabemos, através das Escrituras, que os filhos de Deus, os santos, estão para Deus acima dos anjos. Mas agora, a relação nossa com os anjos conosco ainda não é esta. E Deus, que certamente gostaria tanto de que pudéssemos ter convívio com os anjos, da mesma maneira que Jesus, o Filho do Homem, tinha na terra, porque Jesus é o referencial de tudo e para tudo, no universo inteiro e na eternidade, e diante das pessoas. Os anjos conviviam com Jesus, Jesus com os anjos. Isso era para ser realidade com cada um de nós. E por que não é? Os anjos são um dos agentes, aí já são agentes pessoais de Deus no relacionamento e na revelação de Deus a pessoas. Em inúmeros lugares no texto bíblico nós encontramos anjos vindo para conversar com alguém e trazer a revelação de Deus. Então, por que Deus não vem Ele mesmo cara a cara? Agora Ele não vai fazer isto, não pode fazer isso, mas daqui a alguns dias, diz Apocalipse 20, Ele estará habitando com face a face, e mais, enxugará dos olhos dos seus filhos toda lágrima. Diz, não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento algum. A presença plena de Deus, como Deus triuno. Como vai ser isso? Quando chegar lá iremos saber, quando chegar aquele dia. Mas agora Deus continua a revelar-se e continua a falar e a revelar-se. Então na carta aos Hebreus é muito preciosa a revelação que está ali a esses respeitos. Nos diz que, havendo Deus antigamente falado, de que maneira? Tendo Deus falado antigamente, de que maneira? De muitas maneiras, aos pais pelos profetas. Antigamente Deus falou de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas a nós nesses últimos tempos, ou seja, na nova aliança, Ele nos fala através do Filho, através de Jesus. Então, por isso é que Ele diz, quem de mim se alimenta, viverá por mim. Como poderemos ouvir Deus se Ele nos fala através do Filho? E se a nossa relação com Jesus é artificial? Como evangélicos, pode ser com excelência evangélica, mas simplesmente artificial. Quem de mim se alimenta viverá por mim. Ele então disse, eu vou enviar o Espírito Santo, eu não deixarei vocês, eu voltarei para vocês, estarei em vocês, está em mim e eu não posso vê-lo. Mas Ele se revela e fala de muitas maneiras. Então, se na antiga aliança Deus falou de muitas maneiras, através dos profetas, a nós, na nova aliança, Ele fala pelo Filho. Então agora, mediante Jesus, ou através de Jesus, Ele fala de muitas maneiras, ou seja, as leis que Ele estabeleceu. E quem pode conviver com Ele face a face? E os anjos? Porque Ele não nos permite ver os anjos de maneira bem ampla, como foi com o Filho do Homem na terra?
Podemos ter certeza disso, ainda que não esteja escrito. Que isto tem a ver com a natureza da nossa fé, que é uma fé apóstata. Nós vamos tratar desse assunto da fé apóstata. Talvez amanhã ou na quinta-feira. A natureza desta fé. A fé que é o normal evangélico em nossa geração, mas também ao longo da história da igreja. O que nós vemos não corresponde ao que lemos na palavra dele, e pelo menos alguns dos textos, dos pouquíssimos que estamos destacando. Como nos permitir ver os anjos? Então ele usou anjos para trazer revelações incríveis. E nós gostaríamos de ver os anjos. Há pessoas que veem, pessoas ímpias, que veem demônios, anjos. Crianças que veem anjos, pois vão crescendo param. E alguns crentes têm alguma sensação, e eles é que dizem que viram anjos, eles é que dizem, mas não dá para garantir que de fato. Como os anjos, que são espíritos que não possuem um corpo permanente para a terra, não tem um corpo para a terra, como eles podem ser vistos? De muitas maneiras, ou podem se manifestar. E como onde houver um filho de Deus, há pelo menos um anjo por ali. Quando eles se reúnem, muitos anjos estão. Imagina quantos estão aqui. Nós quase que sentimos uma sensação de alegria. Oh, tem anjos aqui. Mas não acreditamos muito nisso. Nós não os estamos vendo. Sim. Por que não? Os irmãos recordam a respeito do irmãozinho que tivemos compaixão dele hoje pela manhã, o Geazi? No outro lance antes daquela vergonha do que ele fez, né? Mas quando certo dia amanheceu, ele que era o servo, e naquele sentido, que os irmãos sabem como funcionava isso naquelas culturas, quando abre a janela, vê a casa do profeta cercada com o exército inteiro que foi lá buscá-lo, e ele entra em pânico. Não foi isto? O que foi que o profeta Eliseu fez? Pediu ao Senhor para abrir os olhos do Geazi, para que ele visse o que Eliseu já estava vendo desde a madrugada. Abre os olhos. E quando pediu o Senhor, Deus abriu os olhos do Geazi, ele ficou perplexo, porque ele viu um exército de anjos. Imagina, amados, um exército de anjos para guardar, proteger, cercar o Filho do Deus vivo. E o exército de anjos para combater um exército humano. E nesse caso nós sabemos que aquele exército humano era um exército humano demoníaco, que o propósito era matar o que era do Senhor, era matar o profeta do Senhor, matar o Filho do Deus vivo. Não precisaria de um exército de anjos para combater aqueles soldados que estavam em volta da casa do Geazi. Bastaria um anjo. Mas Deus revelou
como os anjos se juntam em torno dos filhos de Deus. E o Geazi, quando viu, ficou boquiaberto. Senhor, abre os olhos dele. O que significa isto? Os olhos